Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Respondendo Seguidores. Já chega deixando o seu like também, se inscrevendo no canal, caso você não for inscrito. E vamos direto às perguntas, o pessoal mandou pra gente lá no Instagram, então caso você queira aparecer aqui no próximo vídeo, é só mandar lá, abro a caixinha uma vez por semana, aí é só mandar a pergunta que eu coloco aqui, beleza? Então vamos lá, a primeira do Robson Gabriel, não é uma pergunta, é mais um comentário. Papai vai parar na sua 25ª temporada, crava aí, irá jogar com seus dois filhos. Obrigado, Robson, pela mensagem. Cara, é difícil, hein? Falar pra você, o homem é de ferro, pô, quase 40 anos, tudo mais, tá jogando um bom nível. Eu não duvido, tá? Vou falar pra vocês, eu acho que vai jogar mais duas, três temporadas. Eu acho que não, acho que é muita coisa, mas vai que, né? Não dá pra duvidar de nada dele. Obrigado pela sua mensagem, mano. Próximo, pro Paiva Juan 7. Ademi, Lakers pode fazer alguma troca ainda ou tá com o elenco fechado já? Obrigado pela pergunta, Paiva. Cara, para te responder com a maior assertividade possível, fui buscar algumas informações que são fundamentais para essa resposta, beleza? Bom, primeiro de tudo, a janela de transferência se encerra no dia 6 de fevereiro do ano que vem, beleza? Então o Lakers tem até lá para poder fazer alguma troca. Porém, como vocês estão vendo na tela aí, vou colocar do lado aqui na edição o salário do Lakers. Esses, então, são jogadores que compõem o elenco do Lakers hoje, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, 2024, 2025, 25 e 26. Então, para essa temporada e a próxima temporada, beleza? Para essa, o Lakers já tá ali, mano, com um valor muito alto, tá? Com 187 milhões de salary cap, né? De salários, juntando todos os jogadores, beleza? Isso é importante, por quê? Porque o máximo que a NBA permite para essa temporada, pelo menos, né, o máximo que permitiu, 170 milhões para essa temporada. Também tô colocando o print para vocês verem. Então, cara, o Lakers tá um pouco bastante acima, né? Que isso significa? Significa que o Lakers não pode trazer nenhum jogador, porque vai estourar o salary cap, né? Vai estourar o máximo que pode gastar, e porque tá com o elenco cheio, né? Se a gente for contar ali, tá com bastante jogadores. Então, sim, o Lakers pode fazer alguma troca, porém, tem que respeitar esses valores aí, esses limites, né? Então, o que o time pode fazer? Pode trocar, por exemplo, se a gente for olhar aqui no exemplo, pode trocar o D'Angelo Russell mais o Hashimura, então já daria ali um valor considerável, né? De 35 milhões de dólares por um outro jogador que valeria 35 milhões de dólares. Então, a troca é mais ou menos essa. Agora, resta saber qual seria esse jogador, se outro time também aceitaria ou não. Tem todos esses detalhes, né? Mas assim, o time pode fazer alguma troca, não fez porque não foi capaz ou não quis fazer, enfim, é por isso que o time não fez nada, beleza? Mas obrigado pela sua pergunta, irmão. Próxima pergunta do papai, mamão, ele já tinha mandado na outra, sempre troca ideia com a gente lá no Instagram, salve, meu mano. A do Brony já vou responder na próxima, tá? Com as transferências, o Oeste tá mais forte ou mais fraco que a temporada passada? Cara, eu até fui pesquisar aqui quais que foram as grandes trocas, assim, grandes movimentações nessa off-season. E, cara, eu acho que tá um pouco mais fraco, né? Por quê? Bom, primeiro que a gente teve o Karl Anthony Towns na semana passada, que ele foi pro New York Knicks, então saiu do Minnesota, que é o time do Oeste, foi pro time do Leste, então aí enfraquecendo um pouquinho ali o Oeste, né? Eu lembro do Paul George, que também assinou com o Philadelphia, né? Saiu do Oeste também foi pro Leste. E, cara, o único grande nome que eu lembro, pelo menos que eu pesquisei, tá? Posso estar muito enganado, se eu estiver errado, manda aqui nos comentários, que foi para o Oeste, foi o DeJounte Murray, que foi pro Pelicans. Fora isso, não teve nenhum grande nome que veio pro Oeste, assim. Então, cara, respondendo essa pergunta, eu acho que o Oeste tá um pouco mais fraco, né? Mas é claro, a gente tem que lembrar que tem o Shai no Oklahoma, tem Jamoran, tem Jokic, então, mano, tem muita gente, né? É claro que o Oeste não tá fraco, mas se for comparar desse ano pro ano anterior, eu acho que tá um pouco mais fraco, sim. Próxima pergunta do BC Mota 80. Dá para confiar apenas esses 5 caras? Teremos banco de verdade? Obrigado pela pergunta, irmão. Cara, isso está sendo uma grande questão aí nessa pré-temporada e nessa temporada como um todo. A gente viu até hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, o Lakers jogou 2 vezes, perdeu as duas. E, cara, ninguém no banco, assim, veio para contribuir muito fortemente, sim. Eu acho que a pessoa que mais vai contribuir, fora o Vanderbilt, porque ele tá machucado ainda, né? Então não tô considerando muito ele. Eu acho que vai ser o calouro, o Dalton Knecht. Eu acho que ele pode ser um grande nome para vir contribuir do banco de reservas. E o Gabe Vincent, se jogar uma bolinha ali que a gente espera que ele jogue, né? Ainda mais assim, cara, por enquanto hoje o banco do Lakers realmente é muito fraco. Saindo ali os 5 jogadores titulares, estão D'Angelo Russell, Hashimura, Austin Reeves, LeBron e Anthony Davis. Aí, cara, o que entrar depois
é sofrível, mano. Então, assim, o banco vai ser um grande problema, mas obrigado pela sua pergunta. Próxima pergunta, muita gente perguntou sobre o Brony, então o BH Lopes, como o Brony pode ajudar o pai? Mano, não jogando, né? Tô zoando, brincadeira. E o RR Campos 3, você acha que o Brony deve jogar na NBA ou na G-League? Nem muito que eu acho, mas pelo que já foi comentado também, ele vai jogar pela G-League. Então esse ano, né, essa temporada, estão colocando como uma temporada de desenvolvimento, então ele vai desenvolver, né, o seu potencial. A gente sabe que ele não está pronto para a NBA, né? Claro que se não tivesse o sobrenome James nas costas, provavelmente nem na NBA ele estaria, talvez, né? Então, assim, tem muitas dessas considerações. Mas, cara, ele vai jogar alguns jogos da NBA, sim. Talvez aqueles jogos. Acho que na estreia ele vai entrar um pouquinho ali para jogar com o LeBron. Em alguns momentos que der para ele jogar assim, de jogos mais tranquilos, talvez ele jogue alguns minutinhos com o LeBron, sim. Mas, cara, eu acho que esse ano ele vai jogar pela G-League. Próximo, Jorge Grayson. É isso. Você acredita que o Bryce James pode ser uma projeção melhor que o seu irmão? Mano, obrigado de novo pela pergunta. Cara, Bryce James, então vamos lá, eu fui pesquisar alguns dados sobre ele aqui. Ele tá com 17 anos, tem 1,98 e ele é shooting guard, então ele joga na posição número 2 ali, né? Que é o ala armador, beleza? Cara, e assim, eu fui ver, eu achei um site, chama Sport News, que ele fala um pouquinho sobre as projeções de alguns prospectos, né? Pelas projeções, tá? O Bronny James, ele foi melhor ranqueado do que o Bryce nessa altura do campeonato que ele tá. Então ele ainda tá no ensino médio. Então nessa altura, o Bryce e o Bronny, se for comparar os dois, o Bronny foi melhor ranqueado do que o Bryce. O Bryce ele foi o número 148 pela 247 Sports. E ele ficou também o número 20, na ESPN colocou ele no número 22 no estado da Califórnia, né, e fora do top 100 nacional. Então, assim, analisando o que os scouts estão vendo do Bryce, comparando com o Bronny, não. O Bronny foi melhor projetado nesse momento de carreira, beleza? Porém, é importante ressaltar que muita gente fala, né? Eu também acredito que o Bryce vai ser melhor que o Bronny por alguns motivos. Primeiro que ele é mais alto, ele parece ser mais ofensivo do que o Bronny. O Bronny é um cara que joga muito mais na defesa, né? E também tudo que envolve o Bryce é que o potencial ele é muito maior do que o que ele realmente faz hoje. Então ele tem um potencial muito grande. Então assim, cara, respondendo a sua pergunta, a projeção dos dois nesse momento do Bronny é maior. Porém, acredito que o Bryce ele vai ter um pouco mais de sucesso porque ele é muito mais alto do que o Bronny, né? 1,98. E eu acho que ele tem ainda muito para crescer. Então ele ainda tem mais uma temporada de escola, depois tem faculdade ainda. Então ele pode evoluir cada vez mais, beleza? Mas obrigado pela sua pergunta, irmão. Próximo, Lucivalo Oliveira, 90. Obrigado pela pergunta. Seria absurdo imaginar o LeBron encerrar a carreira nas Olimpíadas 2028 em Los Angeles? Mano, eu acho um pouco, velho. Perguntaram isso pra ele, né, nas Olimpíadas, e ele disse que muito provavelmente ele não estaria lá. Então eu também acho que não, cara. Daqui 4 anos vai estar com 43, 44 anos. É muita coisa. Mas igual eu falei no começo, mano, com relação ao LeBron James, eu não duvido de nada, viu? Próxima pergunta, Shang03. O salário do LeBron afetou para o Lakers não ter se movimentado nas contratações de trocas? A explicação? Obrigado pela pergunta, Shang. Cara, acontece o seguinte, antes do LeBron renovar o contrato, então assim, só pra gente voltar um pouquinho, o LeBron ele tinha contrato para a temporada passada, um contrato garantido, né? O que é isso? É que ele vai jogar pelo time e uma player option para esse ano. O que é uma player option? É quando o jogador decide se ele vai ficar ou não. É ele que decide, não é o time, certo? Existe também a team option, que aí no caso é o time, né? Então o LeBron tinha essa player option. O que ele fez? Ele não aceitou, ele recusou sua player option e ficou livre no mercado, beleza? Antes dele renovar, isso foi antes das Olimpíadas, ele deu indícios, né? Pelo menos é o que saiu na matéria, né? Nas matérias, ele deu indício que ele aceitaria reduzir o seu salário para o Lakers trazer algum jogador. Se eu não me engano, se eu não falho a memória, era o Jonas Valanciunas, era o Klay Thompson e era mais um que eu não lembro que foi para outro time também. Então ele deu essas condições para o Lakers. O Lakers não conseguiu trazer nenhum deles. E aí, antes de ir para as Olimpíadas, o LeBron assinou com o Lakers. E aqui é uma coisa importante.
O LeBron ele assinou por 1,3 milhões abaixo, né? Claro que isso para ele não é nada, abaixo do que ele poderia assinar. Então ele poderia assinar por 50 milhões de dólares, né? Ele assinou por 48,728, que não é pouco, né? Para quê? Porque se ele assinasse pelos 50, o Lakers não tinha espaço para nenhum movimento, não fazer nada basicamente, né? Ele fazendo isso, ele conseguiu dar uma margem para o Lakers poder trabalhar. Então o Lakers pôde assinar com o Max Christie por 32 milhões de dólares em 4 anos. Então, se o LeBron tivesse aceitado, assinado por 50, não conseguiria fazer isso. E também isso fez com que o Lakers tivesse a possibilidade de assinar com algum jogador que receba mais de 20 milhões de dólares. Claro, igual eu falei no começo, desde que o Lakers troque alguém, porque o time não tem espaço na folha salarial. Então, eu teria que trocar, por exemplo, o D'Angelo Russell, que vai ganhar 18,7 milhões. Então o Lakers conseguiria trocar o D'Angelo Russell e trazer um jogador que ganhasse 20 milhões de dólares, por exemplo, né? Então, assim, esse pay cut que ele teve, né, esse corte no salário que ele teve de 1,3 milhões, pode parecer mixaria, mas ajudou demais o Lakers. Ah, ele poderia ter, sei lá, assinado por menos e tudo mais. Cara, eu também acho, mas vai falar o quê? Poderia ter assinado? Poderia, mas não foi. Ele deu oportunidade pro Lakers, o Lakers não, infelizmente não foi capaz e não quis também trazer ninguém, então foi isso. Beleza, rapaziada? Então, essas foram as perguntas de hoje. Então, muito obrigado para quem mandou, para quem viu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar esse vídeo no canal e também se inscrever esse vídeo no canal, seu like no canal e se inscrever também para não perder nenhum conteúdo que tá por vir aí, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu!